Boa noite a todos que acompanham a realização do Fórum Gaúcho das Análises Clínicas. Me chamo Tarso Bortolini, sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Este é um espaço consolidado de importantes debates sobre a profissão farmacêutica nas análises clínicas. Contamos com palestrantes experientes e qualificados, além de temas pontuais criteriosamente selecionados pelo Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas do CRF-RS. Aproveito aqui para cumprimentar os palestrantes, o Grupo Técnico de Trabalho e os colegas que acompanham este evento. Temos hoje um dia especial para discussão sobre a importância dos exames laboratoriais no momento atual. É essencial pensarmos sobre isso, especialmente no cenário que estamos vivendo. Espero que todos possam aproveitar e que tenhamos um grande evento, onde as discussões do dia tragam clareza para as decisões de cada um de vocês. Gostaria de fazer aqui um convite a todos que nos assistem. Dia 2 de outubro teremos o nosso maior evento anual do CRF, que é o SDF, Sistema de Desenvolvimento Farmacêutico do CRF-RS, que tem como tema o desafio em cuidar e ser cuidado, saúde, sustentabilidade e tecnologia. Este evento terá importantes reflexões da atuação do farmacêutico no futuro em todas as áreas de atuação do profissional. Reserve esta data na agenda e participe conosco, será online e gratuito. Em breve lançaremos as inscrições. Chamo agora o farmacêutico e membro do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, mediador do fórum de hoje, meu colega Luiz César Leal. A palavra é sua, Luiz César. Muito boa noite, obrigado, Tarso, pela passagem da palavra. Eu gostaria de começar agradecendo ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul pela oportunidade em apresentar esse trabalho, esse fórum, né? Gostaria também de agradecer a todos os palestrantes e aos participantes, né? Essa é uma oportunidade que foi, assim, criada, né, devido ao convite da Patrícia Alguim Chagas. Ela teria um espaço para uma palestra, mas ela foi adiada para uma outra data, então a gente resolveu criar um momento diferente dentro das análises clínicas através deste fórum, né? Eu gostaria de agradecer, né, aos palestrantes e já vou apresentando um mini currículo de cada um dos nossos convidados, tá? Professor Rodolfo Fernandes, mestre em Medicina Laboratorial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em análises clínicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua no Departamento de Análises Clínicas da Prefeitura do Rio de Janeiro e atua também no Departamento de Medicina Transfusional da Prefeitura de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Professor Alexandre Meneghello Fuentefria, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Faculdade de Farmácia e orientador permanente de mestrado e doutorado na área de microbiologia. Na graduação e pós-graduação, é docente das disciplinas das áreas da microbiologia e imunologia clínica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É consultor científico de laboratórios de análises clínicas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professora Ana Lígia Bender, possui graduação em farmácia com ênfase em análises clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em biociências, zoologia e doutora em medicina e ciências da saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora adjunta dos cursos de farmácia e biomedicina da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, ECSV, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro do grupo de pesquisa em Biofísica Celular e Inflamação, membro do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Professor Marcelo Mascarenhas, farmacêutico bioquímico pela Universidade de Pelotas, especialista em toxicologia aplicada pela PUC, Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Biológicas, bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na assistência e na discência, conselheiro regional do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e presidente da SBAC Regional Sul. Atua também no GTT de Educação do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de deixar alguns recados importantes para todos os participantes, tá?
Eu solicito que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Um detalhe importante, que desliguem os microfones durante as palestras, tá? Para evitar ruídos de fundo. Procurem observar esse detalhe, é bastante importante. Pedimos também que já pedi, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, abriremos para as dúvidas após a exposição de todos os palestrantes. Para organizar as falas, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem de quem se manifestar. Eu desejo a todos um bom evento, né? E que a gente tenha um bom compartilhamento e troca de ideias. Eu passo a palavra ao primeiro palestrante, o professor Rodolfo Fernandes, que vai tratar de exames laboratoriais na Covid-19. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Certinho? Certinho? Bem, muito obrigado aí pelo convite. Um carioca aí no meio de farmacêuticos, gaúcho. Muito feliz por estar aqui. Professor Marcelo, que eu já conheço, professor Luiz, professor Tarso, conhecendo agora, professora Ana, Patrícia, grande amiga já, de longa data. Bem, gostaria de fazer um apanhado geral, né, sobre as principais alterações laboratoriais dos pacientes Covid-19, sobretudo naqueles casos mais graves da doença, tá? Partindo, sei que outro colega vai falar sobre teste rápido, né, até a parte de imuno, então eu vou pular essa parte diagnóstica, tá? E já entrando na parte prognóstica, do monitoramento desse paciente nos casos graves. Bem, a gente tem alguns achados, tá, lá no hemograma, que são um pouco atípicos do que a gente costuma encontrar, por exemplo, infecções virais. Quando a gente pega um paciente com Covid-19, né, a gente pode ter tanto um quadro de leucocitose, que muitas das vezes está associado a um quadro de infecção bacteriana, assim como quadros de leucopenia, que aí é comumente associado a infecções virais. Geralmente, esse paciente mais grave, ele desenvolve uma leucocitose, que inicialmente a gente pode estar associando aí ao processo inflamatório característico da doença e também a infecções bacterianas oportunistas, tá certo? Então, como se não bastasse meu paciente já ter essa infecção viral, ele tem algumas infecções bacterianas oportunistas, e aí a gente lança a mão de outros exames laboratoriais também para estar monitorando e avaliando esse paciente, como um exame chamado procalcitonina, que é muito útil para avaliação desses pacientes. Bem, em relação à alteração da leucometria, a gente tem uma tríade bem característica dos casos mais graves, que seria uma eosinopenia, neutrofilia e linfopenia, tá? Meu paciente, às vezes, tem 0% de eosinófilo, 1% de eosinófilo, neutrofilia e uma linfopenia bem característica, tá? Isso indica um mau prognóstico para esse paciente, na grande maioria dos casos, certo? Em relação à série vermelha, antes de pular para a série vermelha, a gente tem um parâmetro hematológico que nem sempre está disponível em todos os equipamentos que realizam o hemograma, que é o MDW. É um dos chamados novos parâmetros do hemograma. O MDW, ele inicialmente foi elaborado para auxiliar na investigação de sepse. Por quê? Já foi evidenciado que em quadro séptico o monócito aumenta muito o seu tamanho. Isso altera o MDW, que seria uma espécie de anisocitose lá dos monócitos. Assim como existe o RDW para avaliação de anisocitose, lá nas hemácias, a gente encontra com o aumento do MDW indicando variação do tamanho dos monócitos. E isso, na Covid-19, é um achado importante, porque a gente já viu que na Covid-19 a gente tem uma ativação dos monócitos e aí o aumento do seu tamanho. Então, o MDW é um parâmetro importante aí, tá? Tem um valor prognóstico semelhante à procalcitonina, tá certo? Os estudos mostram que os valores são bem semelhantes em relação à avaliação. Em relação à série vermelha de hemograma do paciente COVID, a gente tem encontrado uma anemia bem característica de doenças inflamatórias crônicas, geralmente uma anemia normocítica, normocrônica, e aí ela é multifatorial. Inicialmente, a gente tem uma tempestade de citocinas inflamatórias, tá? E aí, nessas situações, a gente tem a expressão elevada da epicidina,
que é uma proteína inflamatória que promove o sequestro do ferro na corrente sanguínea e deixa esse ferro indisponível, tá? Estocado na forma de ferritina. Daí a gente observa um perfil bem característico, que é um ferro sérico baixo e uma ferritina muito elevada. Essa ferritina, não por acaso, também é um marcador inflamatório importante lá na Covid-19, tá? Também associado a um mau prognóstico. Bem, essa anemia, além desse quadro inflamatório, que a gente pode chamar aí de anemia de doenças inflamatórias ou anemia da inflamação, ela também é desencadeada por quê? Essa elevada concentração de citocinas, como interleucina 6, fator de necrose tumoral, também gera uma espécie de uma resistência à ação da eritropoetina. Ou seja, a eritropoetina, que é o hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais hemácias, a gente tem uma ação diminuída nesses quadros inflamatórios. Por outro lado, interleucina 1, interleucina 33 diminui o tempo de meia-vida das hemácias. Eu tenho causas iatrogênicas de anemia. Um paciente com Covid internado por longo período, ele pode ter o quê? Anemia por múltiplas coletas de sangue, por exemplo. Tá? Esse paciente, muitas das vezes, submetido à hemodiálise. Ácido fólico e vitamina B12 são vitaminas hidrossolúveis, são perdidas durante esse processo de hemodiálise, né? Então, pode colaborar também para essa anemia da doença renal, da anemia da doença inflamatória observada lá na Covid-19. E aí, o tratamento dessa anemia, principalmente em paciente crítico, são as transfusões. E aí a gente tem um outro cenário, tá? Que seriam os estoques de banco de sangue bem críticos, porque a população fica com medo de doar sangue por conta da questão do isolamento, né, do lockdown, que foi imposto bem no começo da pandemia, e a gente observou, eu trabalho em banco de sangue, em Angra dos Reis, o estoque bem crítico, principalmente no início da pandemia, tá? E esse paciente geralmente é transfundido quando ele tem uma hemoglobina menor que 7, é um dos critérios que os médicos utilizam para transfundir esse paciente, tá? Bem, e fechando o hemograma, contagem de plaquetas é um marcador de mau prognóstico dos pacientes com Covid, tá? E aí, a gente já puxa um link dessa plaquetopenia na Covid com o perfil de coagulação nesses casos graves, que é plaquetopenia, um prolongamento do tempo de protombina e do tempo parcial de trombopatia ativada, ou seja, ele tem aumento do TP, do TTPA, tá certo? E o aumento do dedímero. O que significa isso? O processo inflamatório ele gera lesão de células endoteliais, isso gera maior agregação plaquetária, que vai ativar a coagulação. Então, você tem um consumo desses fatores de coagulação, fazendo com que tenha um prolongamento do TP, né, que aqui no Rio a gente chama muito de TAP, que é o tempo de protombina, e o TTPA. Bem, o dedímero, tão falado dedímero, é um marcador negativo, né, um marcador de exclusão do tromboembolismo, por exemplo. Entretanto, na Covid-19, a gente tem encontrado aí uma associação bem importante, tá, desse dedímero elevado com mortalidade na Covid-19. Inclusive, é um marcador importante para balizar a administração de anticoagulantes. Por exemplo, o Clexane, principalmente para pacientes acamados, para prevenção de tromboembolismo venoso. Geralmente, aí um dedímero próximo de 2.000, os médicos já estão anticoagulando esse paciente. E aí, só para pegar um gancho, a gente tem encontrado, os senhores já devem ter recebido essa pergunta, daquele paciente que teve Covid, com proteína C reativa já normal, o hemograma já dentro da normalidade, mas o dedímero ainda muito prolongado. E aí você sabe exatamente se é uma demora na normalização desse marcador, tá? Mas já tem estudos mostrando que, mesmo após a alta hospitalar, a gente ainda tem uma atividade fibrinolítica lá nos pulmões. O que é o dedímero? É a fragmentação desse coágulo que é formado principalmente em quadros inflamatórios graves, como a Covid-19. Tá? Então, é uma pergunta bem recorrente. Dedímero continua elevado. É um quadro, tá, bem característico, e tem médicos que mantêm anticoagulação e tem médicos que suspendem a anticoagulação. Isso é muito peculiar, tá? Isso é muito critério individual na Covid-19. Bem, então, um perfil característico, plaquetopenia, TP, TTPA e dedímero elevados. É um quadro semelhante lá na sepsis de coagulação intravascular disseminada. Só que essa coagulação intravascular disseminada comumente gera o quê? Sangramentos.
E na COVID, não. O perfil é mais trombótico. E aí se fala, a COVID se assemelha à coagulação intravascular disseminada, a uma microangiopatia trombótica, ou as duas situações ao mesmo tempo, tá? Lá no comecinho, a gente lia, né, alguns artigos falando que na COVID não tinha sangramento, que o perfil era mais trombótico. E aí, quando você está numa unidade de banco de sangue, o médico prescreve lá plasma, justamente porque o paciente está tendo sangramentos. E aí, a gente vê que tem sangramento, sim, em pacientes com Covid-19. Um quadro semelhante à coagulação intravascular disseminada, que o paciente tem sangramentos. A sepsis gera essa maior ativação da coagulação, o consumo desses fatores, tá? E aí você tem esse perfil, plaquetopenia, TP, TTPA elevados com a presença de sangramentos. Na COVID, nem sempre é presente, mas também acontece. A gente tem encontrado muitos casos de cetoacidose diabética, porque o meu paciente tem um estresse metabólico tão grande que você tem aumento aí de glucagon, cortisol, noradrenalina, desencadeando aí a cetogênese. E aí, mais uma vez, para a gente manejar esse paciente com cetoacidose, a gente precisa de exames laboratoriais, tá? Antes de administrar insulina para esse paciente, a gente precisa avaliar se esse potássio não está menor que 3,3, porque a insulinoterapia gera hipocalemia. Então, o farmacêutico clínico tem que ficar atento a isso, tá? Ao passo que a gente vai administrando insulina para esse paciente, tem que monitorar a glicemia, tá? Por quê? O paciente corre o risco de ter uma hipoglicemia nesses casos. E aí, quando a glicemia chega por volta de 200 a 250, o que é feito? A administração de glicose para esse paciente, justamente para não ter o risco de hipoglicemia. E aí, embora não seja feito, teria um cálculo aí para corrigir a natremia, né, o sódio por conta da hiperglicemia, né? A cada 100 miligramas de glicose acima de 100, o sódio cai 1,6. Na teoria, se o sódio está abaixo de 135 miliequivalente por litro, deveria ser usado um soro fisiológico a 0,9%. Tá? Se estiver acima de 135, a 0,45%. Na prática, isso não é feito. É soro fisiológico a 0,9% e vai dessa forma mesmo. Por que essa diferenciação de concentração do soro fisiológico? Porque em crianças, você pode ter lesão neuronal por conta dessa alta concentração do soro fisiológico, quando houver um sódio acima de 135. E aí deveria ajustar para uma concentração mais baixa. Mas isso bem na teoria, isso não acontece na prática, pelo que já conversei com médicos. Bem, então, cetoacidose é um quadro importante, aí eu chamo a atenção que existe um novo método de monitoramento da glicemia, que é o monitoramento através de um equipamentozinho que é semelhante ao Holter, lá para avaliar a pressão arterial do paciente. É o monitoramento contínuo da glicose. Essa glicose, que não é glicemia, é uma glicose intersticial, que é bem semelhante à glicemia plasmática. E aí, o que os estudos mostraram? Que esse monitoramento domiciliar revelou que esses pacientes que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 1, houve uma melhora na adesão terapêutica, porque a mídia divulgou que os pacientes diabéticos pertenciam ao grupo de risco para os casos graves de Covid-19. Então, ao invés de a gente ter, né, um paciente em regime domiciliar com desleixo com o tratamento, os estudos mostraram que os resultados melhoraram ainda mais. E aí, a gente monitorou, né, os estudos mostraram que esses pacientes foram monitorados por esses equipamentos, tá? Que não são invasivos, né? A gente coloca alguma espécie de tipo um adesivo no braço do paciente e pareia com o celular. E ele vai te dando setas de tendência, se essa glicemia está elevando ou está reduzindo, que seria até o mais grave, né, por conta de hipoglicemia. Então, os resultados mostraram que esses pacientes que ficaram tratando em casa tiveram melhores resultados. Aí já entra no contexto da telemedicina que a Covid trouxe, né, para esse paciente em regime domiciliar receber todo o tratamento para o diabetes mellitus. Bem, em relação à função renal, pessoal, muitos casos de lesão renal aguda, seja por rabdomiólise, né, lesão muscular causada pelo SARS-CoV, seja por síndrome cardiorrenal, meu paciente com comprometimento cardiovascular perfunde mal os rins e aí gera lesão renal aguda pré-renal por conta de hipovolemia, desidratação, náuseas, vômitos, tudo isso causando menor perfusão renal. E aí, a gente lembra,
a avaliação da lesão renal aguda é muito mais crítica do que da doença renal crônica, porque aquelas calculadoras utilizadas para estimar a taxa de filtração glomerular não foram elaboradas para avaliar lesão renal aguda, e sim doença renal crônica. E aí, nesse caso, o clínico ele tem a dosagem da creatinina e da diurese para estimar essa lesão renal em 3 estágios, tá? A partir da elevação da creatinina e da produção de urina, tá certo? E aí, o médico às vezes não sabe qual é o basal da creatinina desse paciente. E aí é um desafio a mais nessa avaliação. Então, casos de lesão renal aguda são recorrentes na Covid-19. E aí tem um detalhe. Muitas das vezes, o paciente que tem Covid-19 precisa ser entubado, ventilação mecânica invasiva. E aí o que acontece? Mais do que 90% dos pacientes que são submetidos à ventilação mecânica desenvolvem lesão renal aguda. Olha só que interessante, né? Grave, mas interessante. Mais do que 90% dos pacientes que são entubados desenvolvem lesão renal aguda e muitas das vezes são encaminhados para fazer hemodiálise. Por quê? Durante a intubação, ventilação mecânica, o paciente diminui o retorno venoso, perfunde mal rins, gera lesão renal aguda, o paciente tem que ir para hemodiálise. Aí o médico fala, ou eu trato o pulmão, né, ou deixo esses rins do paciente saudável, mas o paciente vai evoluir a óbito, então não tem o que negociar. É entubar o paciente e depois ir para hemodiálise. Distúrbios hidroeletrolíticos, relação à hiponatremia, hipovolêmica, né, por conta de perda de líquidos. Eu tenho um quadro muito comum, tá, que é uma hiponatremia por conta da síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a tal da SIAD, tá, por conta de lesão pulmonar, principalmente, e aí a gente tem maior produção do hormônio antidiurético, e a gente tem maior retenção de sódio, a gente tem um ácido úrico muito baixo, um sódio urinário também elevado por aumento da sua concentração, o sódio plasmático baixo, como eu falei, então é um parâmetro importante. A gente tem marcadores inflamatórios aí aos montes para a gente poder avaliar o paciente, a ferritina, como eu falei, a gente tem o fibrinogênio muito elevado, lembrando, fibrinogênio elevado indica que esse fibrinogênio vai ser convertido em fibrina, maior formação de coágulo. Eu tenho, por exemplo, a albumina, interessante, a albumina é um marcador negativo da inflamação. Quando eu tenho um quadro inflamatório agudo, a albumina diminui. Acredita-se que a albumina seja um reservatório de aminoácidos para síntese de proteínas de fase aguda, como proteína C reativa, fibrinogênio, ferritina. Aí eu chamo a atenção, senhores, da proteína C reativa, que muitas das vezes é subestimada no laboratório. Dizem que a proteína C reativa é o primo rico do VHS. A proteína C reativa, pessoal, além de ser um importante marcador para avaliação de quadros inflamatórios, é um importante marcador de risco cardiovascular e trombótico. Sabe por quê? A proteína C reativa inibe o mecanismo fibrinolítico. A gente tem maior formação de trombos na COVID e alguém precisa removê-los, que seria o mecanismo fibrinolítico, através da enzima chamada plasmina. A proteína C reativa aumenta a expressão do inibidor, do ativador do plasminogênio tipo 1, que é o exame chamado PAI-1, que não é muito comum no serviço público. Talvez no laboratório particular, né, de grande porte, a gente consiga dosar um marcador chamado PAI-1. Não faz parte daqueles exames de primeira linha da coagulação, que seria o TAP, o PTT, o dedímero, contagem de plaquetas, mas existe um exame chamado PAI-1, que é o inibidor da ativação do plasminogênio, que se eleva por conta da proteína C reativa. Então, valorize a proteína C reativa como marcador de risco cardiovascular também. Tá? A proteína C reativa, por exemplo, aumenta a oxidação do LDL. Isso gera desenvolvimento de aterosclerose, entre outras complicações. Bem, então a gente falou de controle glicêmico, perfil inflamatório, de coagulação, risco cardiovascular também. A gente tem vários marcadores aí, CK, CKMB, a troponina muito utilizada para avaliação de lesão do miocárdio, tá? Que mais? A procalcitonina, que eu falei também, que é um marcador adjuvante para a gente identificar possíveis infecções bacterianas oportunistas. E aí eu queria chamar a atenção, olha só que legal, o líquor. A gente tem muita avaliação do líquor na Covid-19. Por exemplo,
A síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica importante, ela tem sido precipitada em casos de Covid-19. Olha só, o paciente não tinha Guillain-Barré, desenvolveu após a infecção lá na Covid-19. E aí a gente precisa do líquor para avaliar esse paciente. O exame de urina, sumário, EAS, EQU, cada lugar tem um nome. A gente tem achado importante de proteinúria, indicando lesão glomerular causada pelo SARS-CoV, tá certo? A gente tem a própria tempestade de citocinas causando lesão renal, podendo causar proteinúria, hematuras, assim como proteinúria, indicando lesão glomerular importante, tá? Causado pelo SARS-CoV. A gente tem, pessoal, alguns casos de síndrome nefrótica, que são aqueles casos onde o paciente produz mais que 3,5 gramas de proteína em 24 horas, associadas, muitas das vezes, à vacina. Tem alguns casos de vacina, por exemplo, da AstraZeneca, desenvolvendo síndrome nefrótica. Na verdade, é uma recidiva. Principalmente crianças que têm maior predisposição, têm desenvolvido, têm apresentado uma recidiva da doença, né, um novo caso de síndrome nefrótica por conta da vacina. Isso já foi observado em outras doenças também, mas a gente pode observar, por exemplo, identificar a síndrome nefrótica através de uma proteinúria de 24 horas. E aí, uma tríade importante laboratorial, proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas. A gente tem uma hipoalbuminemia, albumina muito baixa na corrente sanguínea, e a gente tem uma dislipidemia. Tá? A gente tem um pouquinho de perda de lipídios por essa urina, mas o fígado também, ao estimular a síntese ali de proteínas, acaba estimulando também a síntese de colesterol e triglicerídeos. Então, esses pacientes têm proteinúria importante, redução da albumina e também uma dislipidemia caracterizando o quadro. Tá, pessoal? Relação à anticoagulação que eu falei. A gente tem alguns casos de trombocitopenia induzida por heparina. É o famoso HIT. O que seria isso? Meu paciente usa a heparina para prevenção de trombose, de tromboembolismo. E aí o próprio anticoagulante induz a formação de anticorpo antifator 4 plaquetário. E aí você observa o hemograma do paciente e tem uma redução expressiva da contagem de plaquetas, mais do que 50% da sua contagem. E aí a gente precisa ficar atento, principalmente o farmacêutico clínico. Teria como dosar, pesquisar, um anticorpo antifator 4 plaquetário, mas não é um exame de rotina tão disponível, tá? A nível laboratorial, dentro da anticoagulação, queria chamar atenção para a função renal, tá? Paciente que tem menos que 30 ml por minuto da taxa de filtração glomerular, teoricamente deveriam usar a heparina não fracionada e acima de 30 ml por minuto, usar o Clexane, que é heparina de baixo peso molecular ou fracionada. Na prática, o que os médicos fazem? Como o Clexane é mais seguro, geralmente é dose única, eles dividem, né, diminuem a dosagem ao meio, à metade, e mantém o Clexane mesmo em casos de doença renal, né, que o paciente tem menos que 30 ml por minuto. Aí eu chamo a atenção só para a questão da importância da avaliação da taxa de filtração glomerular para o manejo clínico desse paciente. E aí, para fechar minha fala, a gente tem uma epidemia também de doença renal crônica, né, no país e no mundo, e esses pacientes necessitam de uma atenção especial durante a Covid-19. Por quê? Naturalmente, esses pacientes já precisam ser submetidos ao ajuste de dose de inúmeros medicamentos que esses pacientes utilizam. O paciente renal crônico, ele é polimedicado, tá? E aí você pega esse paciente de terapia intensiva, você acrescenta aí um monte de outros medicamentos. E aí o farmacêutico clínico precisa estar muito atento a esses exames laboratoriais para ajustar a dosagem desses medicamentos. Por outro lado, a gente pode ter uma agudização do quadro que já é muito ruim na doença renal crônica. Tá? O paciente às vezes tem menos que 30 ml por minuto de taxa de filtração glomerular e por conta da Covid ele piora essa função e aí o tratamento dele farmacológico precisa ser manejado com muito carinho, muito cuidado por conta de menor excreção desses fármacos. Aí eu falei aqui do Clexane, antibacterianos, corticoides. E aí, para fechar de fato, tem muito se falado na utilização de glicocorticoides para tratar Covid-19. E lá no hemograma, o corticoide pode causar leucocitose, por desprendimento de leucócitos que estão na parede dos vasos sanguíneos, pode causar eosinopenia, o corticoide inibe a produção de eosinófilos,
e também pode causar neutrofilia. Essa leucocitose é a custa da neutrofilia causada pelo corticoide. Então, são algumas alterações. E, além disso, o corticoide também diminui a contagem de linfócitos. Tá? Os linfócitos são muito sensíveis ao corticoide. E aí, a gente tem, dentro do hemograma, um outro parâmetro chamado relação neutrófilo-linfócito. A gente calcula, né? Divide o neutrófilo, valor absoluto, pelo linfócito. E aí, quanto maior a relação neutrófilo-linfócito, pior o prognóstico, pior o quadro inflamatório, maior risco de mortalidade. Tem estudos mostrando que essa relação neutrófilo-linfócito está sendo utilizada para decidir sobre a utilização do glicocorticoide, diminuindo muito a taxa de mortalidade nesses pacientes. Enfim, os exames laboratoriais, pessoal, ganhou muita visibilidade na COVID, tanto em relação aos testes rápidos, quanto ao monitoramento desse paciente. A gente tem ouvido falar muito de dedímero, de ferritina, de proteína C reativa, de RT-PCR, e eu acho que a gente ganhou uma grande valorização na pandemia. E eu acho que a gente tem que manter isso, todos os profissionais, inclusive os farmacêuticos clínicos, tá? Muito baseado na resolução 585/2013, questão de solicitação de exames pelo farmacêutico, justamente para manejar os pacientes, seja na COVID e seja em outras doenças. Enfim, espero que eu tenha cumprido o tempo aí, não me prolongado muito. Espero que tenha sido importante aí a minha fala. Muito obrigado, Rodolfo. Acho que foi muito esclarecedora a palestra, muito interessante esse assunto, na parte de diagnóstico. Está dentro do tempo, sim, deu exatamente ali. Eu já vou automaticamente passar a palavra ao professor Alexandre Meneghello Fuentefria. Só um recadinho antes, à medida que forem surgindo as perguntas, usem o chat, a Chayane está controlando esse fluxo de perguntas, e no final do fórum a gente vai abrir um período de perguntas para que os palestrantes possam responder. Então, ao fazerem as perguntas, procurem também identificar a qual dos palestrantes ela é direcionada. Isso vai nos ajudar. Professor Alexandre Meneghello Fuentefria, é a sua vez. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Por favor. Ok, Luiz César, ok, colegas, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema. Quando a Patrícia me fez o convite, eu disse para ela, não, bom, Patrícia, eu vou trazer um tema polêmico, porque acho que esses fóruns, a gente tem que trazer temas que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente precisa discutir em grupo, para a gente poder entender um pouco do estado, de como está essa situação, como é que as pessoas hoje estão trabalhando com esse tipo de metodologia. Então, eu propus falar com você sobre testes rápidos imunocromatográficos que estão sendo muito utilizados hoje também em farmácias. E isso, de fato, é um tema muito polêmico, porque a gente tem uma grande quantidade de colegas que não estavam preparados para lidar com esses tipos de exames laboratoriais em farmácia. Ele é um exame laboratorial, só que as novas resoluções permitiram essa utilização nas farmácias e, obviamente, isso vem provocando em muitos colegas, muitas vezes, um certo desconforto em como lidar, muitas vezes até com a assistência da informação ao paciente, sobre o resultado do teste, e todas as correlações que ele tem com o estado clínico do paciente. Tudo bem, todo mundo está vendo os slides, Por favor, Luiz, confirma para mim aí, que eu não consigo visualizar a tela, Sim, tudo certinho. Ok. Então, os testes rápidos, eles são uma realidade. Isso é importante a gente deixar claro. No mundo todo é uma realidade. E no Brasil veio com muita força nos últimos anos. E aí vem uma grande pergunta. Nós estamos preparados, nós estávamos preparados para essa avalanche de testes rápidos mais variados. A gente não tem somente teste rápido para o imunodiagnóstico da Covid-19. A gente tem teste rápido com uma grande variedade de análises laboratoriais. Bioquímicas, hematológicas, de doenças autoimunes, diversos tipos de marcadores. E isso faz com que a gente tenha a necessidade de entender melhor como é que é o funcionamento desses testes. A grande maioria das pessoas veio a conhecer a importância dos testes e como eles eram classificados neste ano, porque este ano e o ano passado, porque muita gente falou
sobre a diferença entre um teste que pesquisa anticorpo e um teste que pesquisa antígeno. Tá? Então, como é que são classificados os testes rápidos? Os testes rápidos são classificados em duas grandes categorias. Os testes indiretos, aqueles que pesquisam o anticorpo, e os testes diretos, aqueles que pesquisam o antígeno. A gente tem uma subclassificação que é a terceira e a quarta geração. Na realidade, tudo começou com primeira e segunda geração, mas depois veio a terceira geração, que é a grande maioria dos testes. Eles fazem a pesquisa ou do anticorpo, dos anticorpos, né, ou do antígeno. E a gente tem também aqueles que fazem a pesquisa dos dois, ou seja, pesquisa anticorpo e antígeno. E aí são ditos como os testes rápidos de quarta geração, muito utilizados no imunodiagnóstico do HIV, né, que na realidade o HIV foi o grande propulsor dos testes rápidos a partir lá da década de 90, né, foi quando eles começaram a surgir. Então, uma detecção indireta, né, de terceira geração, ela é baseada basicamente no quê? Né? Na amostra biológica a gente tem anticorpos, tá? E nesta fita de nitrocelulose ou de acetato de celulose, que pode estar compondo o teste rápido, ele vai, na realidade, se complexar com um anticorpo, né, que está marcado, e que, por uma reação cromatográfica, por uma corrida cromatográfica, ele vai chegar até a linha teste, onde a gente vai ter o conjunto, né, o pool de antígenos ao qual, então, este anticorpo, né, na amostra do paciente, vai se ligar. Obviamente, esse anticorpo já estava complexado com um anticorpo marcado, e é isso que vai dar a cor. No teste direto, a gente tem o contrário. Né, e isso é o que a gente está observando hoje no teste rápido, que é feito em farmácias, principalmente quando a gente está pesquisando o antígeno do COVID. Né? O que nós temos? Aqui a gente está pesquisando o analito, o antígeno propriamente dito. Né? Então, na fita de nitrocelulose, nós vamos ter agora um anticorpo anti o antígeno, né? Diretamente contra o antígeno, que está marcado com... está marcado com uma enzima ou um outro tipo de marcador, né? Pode ser o ouro coloidal e uma série de outros componentes, e então vai começar a corrida cromatográfica até chegar à linha teste, onde ali sim tem um anticorpo também contra esse antígeno, então formando um complexo de sanduíche. Bom, essa história de teste indireto, teste direto, né? Ele, na realidade, ele foi muito bem digamos, desenvolvido na época que nós tínhamos uma grande epidemia do HIV. Né? A epidemia do HIV continua, né, evidentemente, mas ela foi se controlando, né, tal qual toda a terapia antirretroviral foi se desenvolvendo ao longo das últimas décadas. Mas os testes rápidos, eles foram muito aperfeiçoados em virtude do HIV. E como eu mesmo falei lá no início, né, a técnica de quarta geração, ela permitiu a gente fazer a detecção de anticorpos e de antígeno ao mesmo tempo. Isso foi um grande ganho. E essa facilidade de execução, ela começou a chamar muito atenção porque ela estava associada a um custo baixo. E esse mercado, ele começou a evoluir para outros exames laboratoriais. E aí, claro, no mundo todo, começou-se a ter um entendimento de que esses testes poderiam ser feitos em ambulatórios, em consultórios, em farmácias e, obviamente, em laboratórios que começam a trabalhar o conceito de preços populares, que não é um fenômeno só do Brasil, né, é um fenômeno que acontece em outros países, principalmente em países de terceiro mundo. Né? Então, essa viabilidade que esses testes rápidos trouxeram, né, para esse mercado dos exames mais baratos e para as farmácias, ele veio com muita velocidade, né, ao passo que não acompanhou, muitas vezes, as regulamentações nos mais variados países onde isso aconteceu. E no Brasil não foi muito diferente. Né? A gente começou a perceber a chegada deles com muita força nas farmácias, uma grande oferta em muitos laboratórios, e fora desses dois ambientes, né? Como vem acontecendo mais ultimamente nesses últimos 2 a 3 anos. Provavelmente, boa parte de vocês já ouviu falar do HiLab. O HiLab, em 2017, né, ele é uma empresa da curitibana, a High Technologies, eles lançaram em 2017 o HiLab. O HiLab, ele é um tipo de mini laboratório ambulante. Ele faz uma análise de testes rápidos,
muitas vezes, inclusive, quantificando-os, né? Então, observem só, a gente pode agora quantificar os testes rápidos, a gente tem equipamentos para isso, e este daqui é um deles, né? Onde, na realidade, quando surgiu em 2017, foi uma grande polêmica, né? Porque como que nós iríamos lidar com esse tipo de tecnologia? Bom, em 2018, né, essa empresa ela avançou muito mais ainda no mercado, inclusive fazendo análise laboratorial e migrando seus resultados por tecnologia através do celular, ou seja, o paciente recebia pelo celular em aproximadamente 15 ou 20 ou 30 minutos o resultado do seu exame, e começou a aparecer empresas que franqueavam essa marca e acabavam, então, oferecendo em locais fora de laboratório, fora de farmácias, né? E aí a gente via isso em cinemas, a gente via em saguão de aeroportos, né? E aí começa toda a polêmica por trás dos testes rápidos. Em 2019, né, mais de 250 farmácias no Brasil utilizam já a tecnologia, já estavam utilizando a tecnologia da High Technology, né? Inclusive aqui em Porto Alegre a gente tem diversas farmácias que utilizam, né, o manejo dessa tecnologia e de outros concorrentes. Eu estou utilizando aqui como um exemplo prático, né? E claro, né, houve uma permissão por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso aconteceu em 2019, né, para esses testes laboratoriais remotos, né, desde que ocorresse em farmácia, né, e estivesse acompanhado pelo laudo de um farmacêutico, né, um farmacêutico responsável. Bom, como é que mundialmente é visto isso? Tá? Esses testes laboratoriais remotos, né, fora do laboratório, né, eles são uma realidade em inúmeros países do mundo, inclusive países de primeiro mundo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, mais de 10 mil farmácias oferecem esses exames que a gente chama de point of care, né, que na realidade é na beira do leito ou no indivíduo propriamente dito, né, quando ele vai ao... Oi, professor Alexandre, ficou no mudo o teu áudio. Interrompeu o som, Alexandre. Ok, vocês estavam acompanhando aonde? Só me ajudem para poder... Deixa eu... Tava no mapa mundi. Tá, perfeito. Os testes laboratoriais. Deixa eu só colocar ele no modo apresentação de novo e vamos... Só um minuto. Ok. Todo mundo visualizando? Muito bem. Então, vamos lá. Como é mundialmente visto isso hoje, tá? No mundo todo, nós temos a realidade dos testes laboratoriais remotos. Tá? Isso não é somente em países de terceiro mundo, tá? Isso não é somente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Tá? Nós temos em países de primeiro mundo, nós temos, evidentemente, em uma ampla quantidade de países esse fenômeno acontecendo. Só que, claro, né, a velocidade, e nos diferentes países, a velocidade de implementação, a disseminação dos testes, ela foi muito escalonada. Né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, mais de 10 mil farmácias já oferecem exames point of care. Tá? E isso, claro, lá nos Estados Unidos, eles têm umas regulamentações específicas pelo próprio FDA, tá? Mas, né, todo o exame laboratorial rápido, ele é acompanhado de uma explicação do seu resultado, né, além do laudo, obviamente, né, numa assistência, uma espécie de assistência laboratorial. Isso se repete em alguns países da Europa também. Né. No Brasil, a gente tem regulamentações pela Anvisa, a gente tem regulamentações, né, pelos próprios conselhos, né, o próprio Conselho Federal de Farmácia, né, que também atribuiu, mas, no entanto, né, a gente ainda não tem os profissionais preparados para o conhecimento técnico das mais variados tipos de testes rápidos que hoje se apresentam. Então, esse mundo dos testes rápidos, ele abriu uma porta gigante. Né? A gente tem hoje muitas empresas investindo nisso, redes de farmácia investindo no desenvolvimento dos testes rápidos.
né, o exemplo da Bahia Pharma, por exemplo, que desenvolve um kit próprio, né, e vários laboratórios e várias empresas, melhor dizendo, produzindo esses sistemas, como eu mesmo estava citando antes da HiLab, né, semelhantes. Então, a gente tem vários hoje sistemas automatizados que fazem leitura dos testes rápidos e quantifica eles. Né? E isso, evidentemente, é uma grande concorrência aos laboratórios clínicos e muitas vezes uma concorrência até, de certa forma, desleal, né? Porque ele acaba atingindo o público de uma maneira muito mais direta, né? E sem a indireta requisição por parte do médico. Né? Como eu citei, há uma diversidade muito grande desses testes. A gente tem marcadores cardíacos, marcadores diabéticos, marcadores veterinários, a gente tem diversos marcadores hoje hormonais, tumorais e, evidentemente, na área da microbiologia, para as diferentes doenças infecciosas, como é o caso do Covid, né, que foi uma grande ajuda, né, podemos, evidentemente, salientar isso, né, o teste rápido de pesquisa de antígeno, ele é uma grande ajuda, ele é uma triagem importante, né, antes do padrão ouro, que é o teste molecular pela PCR. Bom, mas aí veio a pandemia, né, gente? A pandemia em 2019, final de 2019, né, começando na China e depois, evidentemente, se espalhando para o mundo em 2020, né, ela fez uma mudança drástica, né, nesse avanço dos testes rápidos no mercado farmacêutico. Então, para vocês terem uma ideia, o setor farmacêutico no Brasil, de maio de 2019 a abril de 2020, o faturamento dele foi em média de 124 bilhões de reais. Né? Se estima que, como adjunto dos testes laboratoriais, esse valor ele possa ter, nós não temos a estimativa final ainda para esse ano, né? Mas esse valor possa ter um aumento de aproximadamente 40%. Né? Ou seja, né, ele é um grande incremento, né, no setor farmacêutico. E o setor farmacêutico, ele se apoiou muito na ideia do farmacêutico generalista, que é um profissional, pelo menos, né, na teoria, tecnicamente preparado para lidar tanto com as análises clínicas, quanto com a assistência farmacêutica. E é nesse sentido, tá, que a gente observa que grande parte dessas empresas que oferecem essa dinâmica desses testes, tá, elas entraram com muita força nesse mercado farmacêutico e aumentaram o seu faturamento em percentuais incríveis. Né? A gente estava citando antes a empresa High Technology, com o HiLab, né? Ele teve um aumento no faturamento entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 de 300%, acima de 300%. Então, ele é um mercado hoje atrativo, né? Obviamente, para as grandes redes de farmácia, né? Mas ele necessita, né, de um conhecimento do profissional farmacêutico para conseguir lidar com esses testes, conseguir laudar esses testes, realizá-los com tranquilidade nas farmácias e, sobretudo, saber explicar isso ao paciente. Por quê? Porque a gente tem inúmeras marcas. O Brasil foi inundado por inúmeras marcas e isso houve inúmeros problemas. Por quê? Essa correlação entre um teste positivo para um paciente doente ou saudável, que a gente fala tanto do falso positivo, verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo, isso gerou muitas controvérsias. Evidentemente, quase todos vocês ouviram falar de histórias de pessoas que, nossa, eu fiz um teste, o resultado é negativo, eu estava com Covid, né? Ah, mas você fez que tipo de teste? Teste indireto, pesquisa de anticorpo, ou teste direto, pesquisa do antígeno? As pessoas não sabiam muito bem, né? Muitas vezes eram informados, recebiam a assistência, né, entre aspas, laboratorial, né, pelo farmacêutico que estava laudando, né, de uma maneira muito breve, né, sem uma explicação técnica correta, né, e isso, evidentemente, né, trouxe inúmeros problemas. Muitos farmacêuticos com dúvidas, né, eu, nesses anos todos, ministrando aulas de imunologia e microbiologia clínica aqui na URGS, né, eu acho que foi o ano que eu mais recebi mensagens de ex-alunos, né, e-mails, mensagens ou até telefonemas com dúvidas, muitas dúvidas, né, para saber se os produtos eram registrados, para saber como é que era a interpretação correta dos resultados, os resultados indeterminados, que é uma grande confusão
para muitas pessoas que executam esses ensaios, enfim, né? Tudo isso, né, até, evidentemente, a Anvisa orientar, né, a grande parte do segmento com uma nota técnica que ela veio a sair em 2021, né, que deu orientações para essa realização desses testes rápidos, né, evidentemente se apoiando na RDC 377, de 28 de abril, que autorizou em caráter temporário e excepcional a realização desses testes, principalmente da pesquisa do SARS-CoV, né, em farmácias. Os outros testes, evidentemente, já tinham autorização prévia, né? Então, até surgir essa nota técnica, muitas dúvidas tinham e ainda existem, né? E, obviamente, isso tende a cada vez mais aumentar, porque a gente precisa, aos profissionais que estão trabalhando nas farmácias, se atualizarem quanto às metodologias, né? Conhecerem a dinâmica das metodologias laboratoriais que vêm para a farmácia agora, como, por exemplo, o RT-LAMP. Acho que boa parte de vocês já ouviu falar, o RT-LAMP é uma técnica molecular, sem a amplificação, tá? Que permite ser coletada em farmácias, né? E a gente já tem várias farmácias hoje já divulgando e propiciando essa coleta desse material, né? Mas ele é uma técnica um pouco diferente, porque a gente faz, evidentemente, uma incubação com material genômico, mas depois, adicionando alguns agentes colorimétricos, tu permite, então, saber se a amostra estava positiva ou negativa. Ele não é uma técnica quantitativa, né, como é a RT-PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase quantitativa, né. Aqui não, aqui é uma técnica molecular com um grau de sensibilidade e especificidade superior ao teste rápido em pesquisa do antígeno, né, só que ele trabalha com o material genômico somente, então, fazendo incubação e adição de um agente colorimétrico. Bom, eu termino a minha fala, gente, de uma pergunta para a gente poder pensar, né? Nós estamos no caminho certo, né? Isso aqui é uma imagem, né, de uma farmácia, né, que tem aqui diversos produtos tipicamente vendidos em farmácias, desde sabonete, desde, em alguns casos, né, brinquedo, e sorvete, álcool gel e teste laboratorial, né? Então, a gente estamos no caminho certo. Se estamos indo para esse caminho, né, estamos treinando o nosso profissional farmacêutico de forma correta, a gente está formando o nosso profissional de forma correta, enfim, tá? Algo para pensar, algo para discutir, algo que muitos que estão vivendo isso devem estar se perguntando, tá? E fica aqui uma contribuição para esse primeiro fórum gaúcho de análises clínicas aqui do Conselho Regional de Farmácia, uma grande satisfação estar aqui com os colegas, né, e poder falar rapidamente com vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alexandre. O tema realmente é interessante, por vezes polêmico, né? Até já adianto que existe a ideia de nós, nos próximos eventos, nos subsequentes, né, tratarmos exatamente desse ponto que tu colocaste no final, desses questionamentos do que existe numa farmácia, inclusive exames, e os laboratórios, né? A gente conhece, a gente é do meio, sabe que existe um grande paralelo com isso hoje em dia. Não é o fórum agora, né? Mas é um tema que nós, por exemplo, no GTT, no Grupo Técnico de Análises Clínicas do Conselho, a gente debate muito, né? A gente só não pode externar muitas vezes porque os assuntos são tratados de forma interna e também por uma questão de ética, a gente não pode estar trazendo tudo para fora do grupo o que é discutido. Mas fora do grupo, nos outros meios que eu participo, de laboratórios, é um tema extremamente polêmico, muita divergência, né? E eu acho que ele tem que ser muito discutido e muito trabalhado. Agradeço de coração mesmo a participação, né? E vou já encaminhar então a fala à professora Ana Lígia Bender, que ela vai tratar do assunto imunopatologia da Covid e suas implicações clínicas. Muito obrigado, professora Ana.
Muito boa noite, eu agradeço, muito honrada participar do primeiro Fórum Gaúcho de Análises Clínicas, estar com colegas, eu estou vendo alguns ex-alunos entrando ali, e falar de tema da nossa área, né, e o mote eu já vou abrindo aqui minha apresentação e vou compartilhando, o mote, né, de discutir o farmacêutico nas análises clínicas e o quanto a COVID, ela proporciona uma reflexão, né? Então, a profissão farmacêutica e as análises clínicas, nesse momento, é um tema bastante oportuno. Tanto é oportuno que antes de eu ir para a imunopatologia da COVID, as suas implicações clínicas, eu vou pegar uns minutinhos para falar de uma coisa que está extremamente alinhada ao final da fala do professor Alexandre. Quando surgiu a obrigatoriedade, né, da criação dos núcleos de segurança dos pacientes, e os hospitais se debruçaram em alinhar os protocolos de segurança do paciente em todas as áreas, incluindo o cuidado clínico laboratorial, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nisso, né, e saiu essa publicação. E naquela época, isso aqui já foi a gente elaborou em 2014, 15, saiu publicado em 2016. Falávamos em segurança do paciente na ótica do diagnóstico clínico laboratorial. A PUC, a universidade em que eu atuo, há muitos anos nós temos assinatura para os nossos estudantes dessa plataforma, né, que é uma plataforma de acesso direto ao Departamento de Medicina Laboratorial da Universidade de Washington, e eles, periodicamente, né, todos os anos, eles revisam a sua plataforma de ensino, é uma plataforma de educação permanente que eles têm nos Estados Unidos, e tem aparecido na plataforma, né, um módulo especial sobre segurança do paciente no âmbito clínico laboratorial. E aí, se a gente vai olhar, os laboratórios estão sendo convidados e, diria eu, obrigados, em termos de acreditação, a refletirem sobre o seu papel no âmbito da segurança do paciente, né? Até que esse ano, saiu agora recentemente, né, esse livro sobre a segurança do paciente, risco e manejo, né, o papel dos laboratórios na segurança do paciente, e o professor Plebani, né, publicou recentemente, em 2021, um artigo, e publicou um livro também, onde ele revisita o fluxo do diagnóstico laboratorial, né, em várias fases, e na ótica da segurança do paciente. Mas eu coloco aqui de que esse eixo, essa cadeia, ela merecia uma vinculação mais direta com, né, o médico e o paciente, principalmente em relação ao paciente, a partir do que nós observamos em relação aos diagnósticos remotos. Então, esse é um parêntese, né? A COVID reforça isso com a descentralização diagnóstica, como trouxe o professor Alexandre. Então, fica para a gente pensar um pouquinho, né, no protagonismo do laboratório na segurança do paciente. Se a gente for falar em diagnóstico, a gente fala diretamente da segurança diagnóstica e do que nós estamos fazendo e de todo o potencial que nós temos em termos de mudança e protagonismo nesse cenário, que esse cenário da Covid-19 trouxe. Bom, então, nesse artigo do professor Mário, que vai ficar gravado aí no vídeo, né, ele traz um manifesto desse ano para os laboratórios, para o futuro dos laboratórios e dos profissionais de laboratório, né, revisar os resultados num cenário de informação clínica, a cooperação. A gente sabe que todos esses marcos, eles são movimentos confiáveis, o laboratório é um protagonista na automação e na tecnologia da informação laboratorial, que começou nos anos 90,
inclusive nos anos 2000, né? Mas ainda mais daqui para frente, um repensar, né? O laboratório clínico como sinônimo de confiabilidade e qualidade, né? Os dados, né? Associar os dados de todas as subespecialidades, organizar esses laudos como um relatório, focando na segurança do paciente, enfim, uma série de coisas que eu vou passar, né? E aqui, ó, promover o valor da profissão, né? No âmbito do diagnóstico laboratorial. Mas vamos ao tema ao qual eu fui gentilmente convidada de fazer uma visita à imunopatologia da Covid, as suas implicações clínicas, esses assuntos aí dão vários eventos, né? Mas vamos começar olhando um videozinho aqui para a gente entender um pouquinho o que acontece na célula. Bom, então, a gente viu ali no vídeo, né, que ele colocou ali de que o vírus controla a maquinaria genética celular, né, e tem alguns aspectos que vão ser bastante importantes, né, algumas proteínas vão representar alguns frames que vão modular coisas bem interessantes na célula. Entre essas modulações, além da síntese das suas próprias proteínas, né, é a modulação do interferon tipo 1. Né? E aí a literatura tem mostrado, esse artigo aqui, né, do Journal of Pathology de agora, de 2021, eles têm mostrado algumas coisas interessantes, né, de que, ora, essa interferência, esse frame de interferência, ele modula positivamente esse interferon, né, ora, ele modula negativamente, inibindo esse interferon. Outra questão é uma modulação tipo NF-κB com a modulação na produção da interleucina 1 beta. Então, aqui a gente tem, né, todo como a gente viu ali no vídeo, né, uma influência na maquinaria celular, com a produção de citocinas pró-inflamatórias. Entre elas, tem uma interleucina aqui que a gente, além da interleucina 6, que a gente conhece bem, e do TNF-alfa, né,
a interleucina 6 que vai lá no fígado, né, para a produção da proteína C reativa, como falou no início o Rodolfo. Essa interleucina 8, ela tem aqui, ó, uma coisa muito importante em termos de fisiopatologia da COVID de um modo sistêmico geral, né, entre várias coisas. Mas aqui está, ó, aumenta a ação NET, né, as armadilhas dos neutrófilos, que isso vai ser bem importante para uma outra série de processos. E aí a gente tem, né, um envolvimento de síndrome de hiperativação macrofágica, né, aumento da expressão dos receptores Toll-like, e assim por diante. Mas a gente tem uma influência direta de frames proteicos do próprio vírus, interferindo, sim, isso se sabe agora, né, na síntese de citocinas. Bom, se a gente for olhar aqui, né, nesse lado azul, a gente vai ter um comportamento de resposta envolvendo uma evolução autolimitada da COVID-19. E aqui a gente tem uma evolução hiperinflamatória, que depois, nessa reação hiperinflamatória, num primeiro momento, afetando o trato respiratório inferior, depois evoluindo para uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, né, e com falência multiórgão posteriormente. Então, aqui severo e aqui autolimitado. Bom, da entrada do vírus, o processo autolimitado, ele vai para a direita. Então, foi lá para o linfonodo, apresentação do antígeno, para o linfócito T, né, antígeno inocente, daí, aí a gente tem um padrão de resposta normal, né, de reconhecimento, cooperação TCD4 linfócito B, produção de anticorpos neutralizantes, né, ao vírus, né, expansão e proliferação clonal, células B de memória e ativação e produção, né, de linfócitos T citotóxicos com citotoxicidade direta às células portadoras do vírus, né? Então, e clearance, né, eliminação do vírus, uma evolução benigna. Bom, mas o que se sabe, né, de que, dependendo daquela interação, daqueles frames genéticos que a gente viu no vídeo, a gente já em nível de linfonodo, a gente pode ter um dano tecidual local em nível de linfonodo. Bom, esse tipo de evolução, né, dessa interação desses frames do vírus que promovem essa modulação com hiperprodução de citocinas pró-inflamatórias, a gente vai ter uma possibilidade de injúria tecidual local em todos os órgãos que expressarem o receptor da ECA2, né? O receptor ECA2, o receptor da angiotensina, né? Da enzima conversora da angiotensina. Então, isso está claro. E ao realizarem autópsia nos pacientes que foram a óbito com quadros de COVID grave, eles começaram a perceber necrose, dano tecidual e necrose em nível de linfonodo. Isso chamou bastante atenção para essa elucidação. Bom, então, esses pacientes que vão para esse lado de cá, né, que já começa com um dano tecidual a nível de linfonodo, a gente vai ter uma diminuição nesse repertório linfocítico com infecção pelos do SARS-CoV no próprio linfócito T, né? O linfócito T, ele também vai ser infectado. Bom, esse linfócito T infectado, esse tipo de paciente, enfim, também, ele vai ter a síndrome de hiperativação macrofágica, e aí eu lembrei bem, ali até anotei, né, que o Rodolfo comentou do marcador MDW, né, relacionando a um pior desfecho, a sepse. Talvez aqui nós tenhamos, né, uma informação que esse MDW do hemograma possa estar deixando bem claro.
Então, essa síndrome de hiperativação monocítica, né, ou tecidual macrofágica, uma neutrofilia, né, e a consequente tempestade de citocinas. Bom, eu vou chamar atenção aqui, ó, para essa área aqui. O que a gente vê nessa área aqui? Nessa área aqui, a gente vê o processo inflamatório tradicional, né? A gente vê aqui, né, o neutrófilo de AP10, expressão de moléculas de adesão. Então, esse neutrófilo, nesse processo, ele vai emitir, né, as armadilhas do neutrófilo, que são os NETs. Aqui, os NETs, essa expressão, as próprias armadilhas e a própria presença do neutrófilo vai fazer com que haja a ativação do fator tecidual e a via intrínseca e extrínseca depois da cascata da coagulação, que você sabe melhor do que eu. Mas esses NETs, essas armadilhas dos neutrófilos, são fragmentos de citoesqueleto, e se sabe que nesses fragmentos de citoesqueleto tem enzimas neutrofílicas. Quais sejam? Mieloperoxidase e proteinase 3. O que elas falam, a mieloperoxidase e a proteinase 3? Falam de vasculites ANCA positiva. Então, as vasculites ANCA positivos podem estar começando a serem associadas a partir dali. Outra coisa que a gente sabe é que nesses NETs tem pedaços, fragmentos, né, de histona. E aí a gente sabe também que os anticorpos anti-histona estão associados, né, aos nossos anticorpos anticelulares. Bom, então a gente tem aqui o início da formação, né, de um processo autoimune e um processo hiperinflamatório. O processo autoimune que a gente viu ali, ele vai estar associado a uma resposta imune adaptativa à infecção pelo SARS-CoV-2. E todo esse ambiente hiperinflamatório, autoinflamatório, né, a doença multissistêmica inflamatória dos adultos ou as doenças multissistêmicas inflamatórias nas crianças. Bom, esse quadro autoimune, ele está muito associado, né, à síndrome do anticorpo antifosfolípide, por isso que daí agora a gente visita o pós-Covid. O paciente, ele teve uma recuperação metabólica geral, ele consegue se reoxigenar, mas a permanência desse quadro de SAF, né, de síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, esse espectro lupus-like, que parece acontecer, né, uma série de outros autoanticorpos que vão estar presentes, né, púrpura trombocitopênica trombótica, né, autoanticorpos receptor da enzima conversora da angiotensina, e como falou o Rodolfo ali anteriormente, né, a síndrome de Guillain-Barré. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar, gente, muita coisa para produzir ciência laboratorial e colaborar nesse processo todo, né? Então, aqui estão as fases que a gente tem visto muito na literatura e na mídia, né? Uma fase 1 da infecção inicial, né, com alta taxa de replicação viral, uma fase 2, uma fase pulmonar, né, ainda numa fase pulmonar mais restrita, né, com uma saturação superior a 94, depois uma fase de hiperinflamação já com pneumonia severa, né, e o quadro autoinflamatório, e até chegar, né, numa fase de recuperação, queiramos nós, né, com a presença de anticorpos neutralizantes e a cura da doença, né. Bom, então, as curvas de resposta, né, em relação
a resposta imunológica e aos testes laboratoriais, né, aos testes sorológicos. Então, o período de exposição, né, o início do quadro sintomático e, né, o limiar de detecção de cada um dos parâmetros, né, o nível de anticorpos, né, mais ou menos lá pelo 5º dia do início dos sintomas, né, o IgM, IgG, lá mais ou menos 7 dias dos sintomas. Mas a gente tem visto gráficos desse tipo aqui, de uma curva de uma resposta imune primária e secundária convencional, só que nós não sabemos se isso é assim. Nós não sabemos esse comportamento, então nós temos que ter muito cuidado com a orientação aos pacientes e com a orientação aos clínicos que entram em contato conosco em relação a isso, né? Bom, então, a gente pode ter uma ideia dos órgãos e de como eles vão ser afetados a partir da expressão do receptor da enzima conversora da angiotensina e o risco de falência daquele órgão, né? Então, o trato respiratório, risco alto, trato digestivo, risco alto, e aqui também o período, né? Então, isso aqui é uma meta-análise que foi feita. Trato urogenital, né? Cardíaco, depois menores, né? O fígado, apesar da gente observar um dano hepático, né, direto, sistema nervoso central baixo, mas a gente também tem observado, né, baço, linfonodos, adrenal, tireoide, mas são todos órgãos que têm, né, que expressam o receptor da enzima conversora da angiotensina. Então, esse quadro aqui resume, né, um pouco, né, os parâmetros laboratoriais, né, e o comportamento deles, né, ureia, creatinina, todos os parâmetros que o Rodolfo já comentou, hematológicos, né, sorológicos, hepáticos e assim por diante. A referência está aqui embaixo, vocês podem dar um print na tela aí, é um artigo disponível na internet. Né? Então, aqui, né, de novo, fase 1, fase pulmonar, fase de hiperinflamação, né, o início na fase 1, linfocitopenia e trombocitopenia, não vou repetir as coisas que o Rodolfo já comentou, né, mas fica aí como uma cola para quem quiser esses marcadores. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, que nós, no laboratório, precisamos ficar bastante atentos, é que o cenário mudou. Hoje, no laboratório, nós precisamos ficar muito atentos às recomendações em relação à COVID, né, a infecção pelo SARS-CoV, sobre os manuais e as orientações de estratégias diagnósticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. O último guia é agora, de junho de 2021, então é uma atenção que nós precisamos ter, né? Nessa parte ali de alerta da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter sempre a atualização das variantes, em relação às quais que estão sendo identificadas e circulando, as variantes de interesse. Por que isso é bastante importante? Então, aqui, né, na parte dos guias e publicações técnicas da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter uma série de documentos atualizados e oficiais, né, nos orientando no laboratório. Essa aqui é uma aba específica para laboratórios, né, testes rápidos para detecção de antígeno, esse guia aqui é de dezembro de 2020, né, de outros testes, também os testes moleculares. Então, acessar essa parte aí e capturar. Por que a gente precisa fazer isso? Porque nos nossos testes,
o que os nossos testes detectam antígeno, que nem falou o professor anteriormente, está mudando. Se muda o determinante antigênico, o meu teste pode ser que pode não detectar mais, porque o anticorpo reagente pode não ser adequado. Então, nós temos a responsabilidade de mantermos isso sempre atualizado no nosso radar. Bom, mas eu acho que a pandemia é uma oportunidade gigantesca para os profissionais de laboratório, né? Em especial os farmacêuticos que estão em várias frentes no âmbito do cuidado. Isso é minha reflexão, tá? É minha reflexão. Alguns pontos que, ao meu ver, a pandemia reforçou. Primeiro, a necessidade de nós, profissionais do laboratório, compartilharmos as nossas decisões técnicas e econômicas, né? Porque tem uma coisa bastante importante, que não dá para fazer sem dinheiro teste de RT-PCR a todo momento para todo mundo, tem que ser pactuado. Então, de compartilharmos a nossa decisão técnica, por que nós usamos esse kit, qual a composição antigênica dele, como ele foi validado, e econômica na escolha dos nossos insumos diagnósticos com a equipe multiprofissional parceira. Isso tem aparecido na literatura como Shared Decision Making in Healthcare, né? Isso aparece bastante na COVID, olha aqui, ó, agora em 2021. Outra questão, né? Nós, laboratórios, sempre fizemos, mas mais do que nunca, nós precisamos ativar nos nossos laboratórios uma coisa chamada vigilância científica. Por quê? Porque se a cada momento temos variantes novas, temos que revisar se os nossos processos diagnósticos estão conseguindo detectar. Outro aspecto importante que o professor trouxe brilhantemente, que eu chamo de uso racional dos testes diagnósticos remotos, né? E para isso é necessário um protagonismo, uma educação diagnóstica para colaboradores, parceiros, comunidade, principalmente na atenção direta ao paciente, no referenciamento e contra-referenciamento, onde agora passamos, sempre fizemos, mas mais do que nunca somos vigilantes. Temos que exercer uma vigilância ativa, com feedback constante para os agentes públicos e privados onde o laboratório se insere. Né? Nós não podemos deixar essa pessoa com o risco de termos um teste dentro dos limites deles com um falso negativo, né? Exposto a se contaminar ou não ter o cuidado de saúde adequado. Aí que mais do que nunca inseridos, né? E temos um canal de comunicação direto para os pacientes. O grande convite é esse, né? De termos no laboratório uma comunicação direta com os parceiros, com a equipe multiprofissional de saúde. Porque a COVID, ela só explicitou algo que sempre foi, né? O protagonismo do diagnóstico no âmbito do cuidado, sempre foi assim. Mas a COVID trouxe uma exposição. E aí é o nosso momento de colocarmos a nossa expertise, tudo o que nós sabemos no âmbito do cuidado e da segurança do paciente. Eu sei que foi muito rápido, mas para ter 20 minutos, espero não ter passado do meu tempo, né? Quem quiser meu contato pode escanear aí o QR Code do meu LinkedIn, e novamente eu agradeço muito o convite da Comissão de Análises Clínicas. Muito obrigado, professora Ana Lígia Bender. Não se preocupe com o tempo, porque na realidade compensou um pouquinho, o Alexandre ele acabou usando um pouquinho menos do tempo dele, né, e gentilmente ele cedeu uns minutos para a senhora. Tá? Então ficou tudo equalizado. Né? Muito obrigado pela apresentação. Voltamos também naquele tema dos testes rápidos, né? Já fica até um pedido assim, já uma solicitação ao vice-presidente que está nos acompanhando, Tarso, de nós já irmos programando um segundo fórum, né? Com esse tema polêmico e bastante, vamos dizer assim,
questionável, né, dos testes rápidos, em quais ambientes eles são realizados e de que forma eles são oferecidos à comunidade. Né? Acho que o tema ele é muito interessante, cabe sim, talvez nem caiba num fórum só, né? Talvez a gente tenha uma discussão permanente desse tema. Né? Já fica a solicitação e através do GTT a gente pode trabalhar a formulação desses eventos. Né? Mais uma vez, obrigado, professora Ana. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Marcelo Mascarenhas, que vai falar sobre o cenário atual das análises clínicas, reflexo na formação dos futuros profissionais. Marcelo, boa noite, obrigado mais uma vez, está com a palavra. Boa noite, queria inicialmente agradecer, né, ao nosso conselho, representado pelo meu colega Tarso, né, e ao GTT, né, teu nome, Luiz, Patrícia, Lisiane, Lauer, né, Rafael, muito obrigado. Eu sou meio adotado nesse GTT, né, eu não sou oficial, eu sou adotado nesse GTT, já fui muitos anos e é um prazer estar aqui e ter sido convidado a participar. Vou compartilhar aqui. Aparece? Aparece? Sim. Bem, Está aparecendo, Marcelo. Ok, muito obrigado. Bem, então, o meu olhar é um pouco diferente dos colegas, mas vem para que a gente possa olhar a percepção apresentada pelos colegas, faz com que a gente possa refletir sobre qual é o nosso papel nessa formação. Como está sendo a formação do profissional nas análises clínicas, como foi, como é hoje e como será amanhã. Eu até participei agora ali no chat de um colega que fez uma colocação e eu achei bastante interessante, né? Ele estava fazendo estágio numa farmácia e a profissional ficou com dúvida. Ela disse que não sabia se estava fazendo certo ou não. E aí a gente tem que pensar sobre isso, pensar academicamente. Então, eu organizei uma visão, não é uma palestra, né, uma visão muito rápida, né, sobre diretrizes curriculares nacionais, DCN, e o futuro do profissional. Eu também represento, então, as análises clínicas aqui no Rio Grande do Sul, e a gente faz parte do grupo de educação dentro da SBAC Brasil. E eu inicio essa fala, né, trazendo um olhar do ontem, do hoje e do amanhã, né? Assim nós podemos perceber, antigamente, a identificação dos aspectos físicos da urina eram até feitas, né, por olhar e pelo paladar. As papilas gustativas também eram usadas para identificar. O microscópio, que era movido à luz solar, né? Isso evoluiu para muitos tipos de testes, né? Entre eles os testes chamados ELISA, teste sanduíche, e evoluiu para a fala dos colegas anteriormente, né? Para os testes rápidos, que já fazíamos, não é nada novo, fazemos há muitos anos os testes rápidos. Hoje vem ele só um olhar novo, mas fazemos há muitos anos esses testes, né? Eu e a Ana Lígia trabalhamos, quer dizer, eu trabalhei com a Ana Lígia há muitos anos e a gente fazia isso no setor de imunologia, né, do Hospital da PUC. Bem, hoje eu trago uma visão, né? O laboratório não é simplesmente o que se percebia na época a qual eu me formei, e alguns de vocês também, que estão aqui, nos formamos com um olhar muito dentro do laboratório, dentro daquela área. Apesar do bioquímico, assim chamado antigamente, farmacêutico bioquímico, né, farmacêutico
analista clínico, né? Alguns cursos tinham a averbação de analista clínico e outros tinham 2 diplomas, onde um era farmacêutico e o outro era bioquímico. Isso caiu. Mas naquela época, nós tínhamos uma visão do laboratório. Havia uma interação muito grande do laboratório. Consequentemente, isso foi evoluindo. Houve um crescimento tecnológico. Esse crescimento tecnológico permitiu que os nossos laboratórios se tornassem uma mini empresa, uma grande empresa, como eu coloco em 2 pequenas fotos ali, uma pequena foto mostrando, né, uma imagem de, parece uma indústria, né, de exames, né, de grandes laboratórios nossos aqui no país e até aqui em Porto Alegre, onde há uma informatização, um interfaceamento, né, para produção de um laudo, né, para produção de um laudo. Hoje sabemos que também existem laboratórios, né, que nós podemos trabalhar com a imagem, com banco de imagens. Aqui em Porto Alegre temos, em vários lugares do país temos, banco de imagens, onde tu estás fazendo uma lâmina hematológica e tu tem um banco de imagens, tu compara imagens daquele banco de imagens. Então, tu consegue fazer um perfil até comparativo nisso. Mas a gente evolui. E a gente vai evoluindo e cada vez mais vai passando o tempo, a essa evolução se busca sempre qualidade, que sempre se buscou e sempre se aprimorou. Uma das áreas que aprimorou muito o sistema de qualidade interno, qualidade externo, e que se percebeu, né, que a biologia molecular é o avanço, é a busca. O que precisamos desse setor, o que precisamos aprender, o que estamos aprendendo hoje para olhar o nosso paciente amanhã. E aí, em 2017, tá, uma resolução chamada número 6, né, de 19 de outubro de 2017, do Ministério da Educação, tá, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, determinou mudanças nas grades curriculares dos cursos de farmácia no Brasil. Essas mudanças permitiram um repaginamento da área de análises clínicas. Então, desde aquele momento, caiu o título de farmacêutico bioquímico e entrou, então, o título de farmacêutico generalista, farmacêutico. O farmacêutico, na área de análise, ele tem que, com esse currículo, com essa grade, com esse olhar, ele tem que olhar e associar áreas do nosso conhecimento que sempre tiveram com a gente, algumas mais antigas e outras que foram evoluindo com os nossos anos de profissão, né? E com o aprimoramento das nossas grades curriculares, farmacologia e farmácia clínica. Bem, nesse momento, a análises clínicas é colocada olhando para essas áreas como base. E aí, a gente percebe nessa nuvem de palavras que os projetos pedagógicos dos cursos de graduação que vão dar o bacharelado aos formandos em farmácia, que nós temos coisas que ficam, que essas diretrizes estão chamando atenção, né? Um olhar farmacoterapêutico, olhar público, os interferentes laboratoriais, a responsabilidade, o olhar cooperativo, colaborativo, o empreendedorismo, a comunidade, o paciente, a família, né? As interações. Então, aqui a gente consegue observar, e eu não ia botar toda a resolução para vocês, eu peguei algumas palavras que são importantes, e aí no sistema acabou gerando uma nuvem de palavras que me chama muito a atenção ao olhar ela, né? Eu preciso olhar o meu paciente, eu preciso
tornar aquele profissional um profissional que tenha uma proatividade, que tenha um olhar buscando evidências científicas, mas que olhe ao seu redor a sua realidade, né, da regional, realidade do seu contexto, aonde está, aonde teve a sua formação, aonde ele vai atuar, como ele vai perceber isso, e que acompanhe esse paciente de uma forma mais próxima, não fechado dentro do laboratório. E essas diretrizes têm como foco, então, o cuidado em saúde, o indivíduo, a família, a comunidade, observando os conjuntos de ações e serviços ofertados, olhando esses serviços não só como um produto, mas um produto que vai ter que interagir, vai ter que entrar em contato, mas promovendo, protegendo e recuperando. E aí a gente entra na fala da professora Ana, que nós não combinamos, mas vai aparecer de novo, que é a saúde do paciente, né? A segurança do paciente. Então, precisa se planejar, executar e acompanhar essas ações em saúde. Nessas diretrizes, o curso de farmácia, ele teve que ser estruturado em 3 eixos. Um eixo do cuidado em saúde, 50%, um eixo de tecnologias e inovação em saúde, 40%, um eixo de gestão em saúde, 10%. Essa contextualização e essa problemática faz a perceber que o analista clínico, né, o analista clínico que teve essa evolução do passado, do presente e do futuro, ele tem esses pontos, mas ele não tinha essa inserção tão grande que foi montada ou incluída nessa resolução. E é isso que nós vamos ter que tornar efetivo. E é isso que me preocupa, porque nós temos eixos de estágios que são diferenciados em 3 áreas, né? O fármaco, cosmético, medicamento e assistência farmacêutica, 60%, análises clínicas, genéticas, toxicológicas e de alimentos, 30%, especialidades institucionais e regionais, 10%. Eu quero parar no meio, né, nos 30%, né? Até algum tempo atrás, nessas grades curriculares atuais, o aluno poderia optar por não ir para análises clínicas no estágio. Alguns currículos permitiam isso, algumas instituições, tá, no Brasil inteiro. Agora, ele tem que passar a 30%. Ele tem que ter cadeiras que vão dar essa base e ele tem que passar. E aí faz eu perceber a colocação do Yuri, eu acho que é o Yuri que está aqui nos assistindo, que colocou o seguinte, né, essa dúvida, né? Será que esse profissional está fazendo certo? Será que ele sabe? Para isso a gente precisa entrar no laboratório, para isso a gente precisa entender essas disciplinas e associar isso com a prática farmacêutica. E aí eu preciso disso, né, de um perfil desse profissional, né, de conhecimento teórico, de competências, de habilidades e de atitudes, para que ele seja um profissional totalmente proativo, inovador e olhando aquele paciente próximo a ele. E aí as análises clínicas, elas não buscam só o olhar, né, da DCV, mas elas têm que fazer isso, elas têm que culminar, estudar, acompanhar, interagir com a farmacologia, onde eu estou olhando lá, por exemplo, um laudo de microbiologia, onde eu vou ter que entender a interação de um paciente com uma leucemia farmacológica, a oncologia, que é uma das áreas nossas, cresceu muito, né? E a farmácia clínica, essa coisa maravilhosa, eu sou da turma que ia fazer um curso, que hoje virou, acho que, especialização, e que a gente ia para o exterior fazer esse curso, ia para o Chile, né? Tive o prazer de
de poder fazer esse curso há muitos anos atrás, e que me deu uma visão muito boa de poder interagir, de poder ver aquele paciente interagir não só com a área que eu gostava, que é análises clínicas, mas de olhar o paciente como um todo. E hoje isso está muito claro, né? Percebemos que isso vai culminar com o que a gente está já, né, fazendo na rotina atual, mas nem todos os profissionais estão preparados para isso, mas o nosso Conselho Federal até preparou um curso, né, um acompanhamento, para que a gente possa se aprimorar para os que já estão no mercado, que é o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Existe... esse acompanhamento farmacoterapêutico necessita, né, dessa interação entre as diversas áreas do conhecimento da farmácia, mas aqui, no nosso fórum, o foco é análises clínicas, associando, então, essas duas grandes áreas aí, farmacologia e farmácia clínica, e olhando o paciente como um todo, e olhando todos os sinais, sintomas, exames, interagindo, verificando quais opções que pode, com tantas permissões que nós temos nas resoluções que nos permitem que a gente possa solicitar exame, fazer um acompanhamento, observar o tratamento, farmacológico e não farmacológico. Então, o nosso conselho, o Conselho Federal está até implantando, eu coloquei ali, muito interessante, né, que é o prescrever, né, e que vai ter esse olhar através do algoritmo, que está nessa área central aqui, para acompanhamento farmacoterapêutico, e que entra as análises extremamente forte aí, e eu preciso entender esses exames, eu preciso saber como interpretar, como chegar, né, ao meu paciente. Mas aí a gente percebe que esse olhar das análises não pode ficar só naquele exame, eu tenho que olhar para o meu paciente, um olhar humanístico, um olhar para a família, um olhar para a comunidade, para aquele problema, para aquele problema criando uma solução, um olhar para o meu idoso, um olhar para a minha criança, um olhar para as situações, uma situação muito interessante que os nossos conselhos criaram, que é para as mulheres que estão sendo agredidas. Vocês vejam que, olha quando transita coisas perto do profissional farmacêutico com habilitação nas análises, onde esses exames e esse olhar mais completo vai fazer a diferença. E aí eu trago perguntas, né? Quantos são as IES, né? Quantas são as IES no Brasil, e aí me pergunto no Rio Grande do Sul, que estão conseguindo implantar as DCNs? Quantas são? Como está o andamento da implantação na área de análises clínicas? Isso é uma dúvida, isso é uma pergunta que a gente se pergunta para ver se isso efetivamente está. Conversando com alguns colegas que são conselheiros federais, né, e conselheiros federais nossos, e que são nossos, que eu digo do Brasil inteiro, e com colegas que são assessores da presidência do Conselho Federal, sabemos que está com um percentual em torno de 90% ainda não conseguiu implantar. Não está totalmente claro isso, mas ainda não. Mas aí a gente tem que descobrir como é que a gente olha essas grades curriculares, né? Então, existe, no MEC, existe um portal chamado EMEC, e esse portal EMEC permite que a gente identifique quantas instituições tem. Vocês vejam que eu trago um dado, né, um perfil de até 2016, nós tínhamos um perfil de cursos de farmácia no Brasil, né, cadastrados ou permitidos a sua atividade, né, um número muito grande. Mas hoje, né, que eu digo, essa consulta que eu fiz foi ontem, nós estamos, né, com um registro, né, um registro, tá, de 900 solicitações, tá?
que vocês podem consultar e observar, tem algumas coisas não estão permitidas, mas tem solicitações de 900. E aí a gente segue um pouquinho mais. Aí eu quis descobrir quantos são presenciais, porque o que me preocupa é como é que nós vamos formar analistas clínicos que façam uma formação não presencial. Esse momento de pandemia é um momento especial, mas verificamos que com esse momento muitas dificuldades foram encontradas, né? E aí verifiquei que tem um número, né, considerável de presenciais, que é o recomendado, mas eu fiz uma consulta no à distância e identifiquei um número de instituições que está com autorização para exercer suas atividades, né, do curso de farmácia à distância. E aí a gente se pergunta, né, curso à distância ou é híbrido? Sabemos que foi permitido 40%. Como é que é ensinar à distância a coletar? Como é que eu ensino a perceber a sensibilidade, né? A sensibilidade com a luva, a sensibilidade de uma veia? Como é que eu ensino a perceber a análise de um material de cultura? É muito bom ver uma imagem, mas como é que a gente olha? O odor, as placas, como é que eu analiso, né, um líquor, um líquido pleural, um líquido sinovial? Como é que eu analiso esse fluxo do laboratório? São perguntas que não calam de bater aqui dentro de mim. Eu fico me perguntando. Nós não temos como ter cursos à distância ou de cadeiras específicas em análises clínicas. Precisamos que o aluno entre em contato e execute isso, não só num bloco. Período de pandemia é uma exceção, mas não num bloco. Esse bloco pode prejudicar muito a nossa qualidade, a nossa interpretação. Precisamos que esse aluno possa ir para um hospital, para um laboratório e possa interagir de uma forma mais completa, olhando desde a anamnésia, desde a entrada do paciente. Essa anamnésia tem que ser melhor, ou desculpa, essa acolhida do paciente para os exames tem que ser melhor, né? Não existe uma anamnésia no laboratório, existe uma identificação de dados, e aí, posteriormente, ele vai para a coleta, e esse vai passar pelo setor de triagem, e aí vai às diferentes áreas, e aí nós vamos para a liberação de laudo, depois o processamento. Eu tenho que ter esse olhar, e esse olhar, quando libera o laudo, a interação daquele laudo com o paciente faz a diferença. E aí a gente se pergunta, né? Eu me pergunto, e claro que os profissionais devem se perguntar. Eu tenho vários caminhos a seguir, mas tudo isso só vai ocorrer se eu buscar conhecimento. O conhecimento não vem por acaso, ele vem através da nossa dedicação. Então, a área de laboratório é uma área que eu adoro demais, né? Mas me faz perceber que ela ficou muito longe de alguns profissionais da área de farmácia. Eu tenho colegas que diziam assim, eu não quero falar em bioquímica clínica. E eu disse, por quê? Porque eu não gosto nada de bioquímica. Eu não vou falar nisso. E eu lembro uma vez, a professora Magdolna, alguns aqui devem ter, eu trabalhei com ela, não fui aluno, não sou daqui de Porto Alegre, fiz só as pós-graduações aqui, mas trabalhei com ela. E ela dizia assim, fico muito brava de quem está se formando, isso era na década de 90, e não gosta de análises clínicas. Como é que ele vai olhar o paciente como um todo? E aí eu penso que a gente só vai conseguir um olhar mais amplo das análises clínicas através de vários mecanismos, como os coworkings, né? As relações com as diversas áreas, com os diversos profissionais, olhando aquele paciente sobre um aspecto maior. E vocês vejam que é uma fala que a gente não combinou, apesar da gente ser amigo, a gente não combinou, eu e a Ana, e a gente percebeu que a segurança do paciente, ela numa palestra pontual, e eu numa outra palestra que vai falar sobre educação, eu estou trazendo que a segurança do paciente é o olhar que nós temos que botar nesse aluno, e ele perceber isso nesse futuro profissional, né? E
chegando nesse final, eu estou, acho que bem dentro do meu tempo, chegando nesse final, eu gostaria de trazer uma pessoa que eu gosto de ler coisas, né? E só consegue quem inova, só consegue quem estuda, né? E assim que eu termino, né? Eu me emociono com a profissão. Muito obrigado. Fico à disposição de todos.